Boa tarde a todos. Iniciando o período da tarde aí, vou fazer uma palestra para vocês sobre as vantagens do Router OS para interligar CDNs. Meu nome é Guilherme Cairrão, sou graduado em Engenharia Elétrica com ênfase em telecomunicações, sou cursante do curso de MBA em Gerenciamento de Projetos pela instituição Getúlio Vargas. Tenho 3 anos e meio de experiência no mercado de telecomunicações. Então, para a gente começar, eu queria explicar para vocês, basicamente, o que é a CDN. A CDN, a tradução, né, da sigla em si, é Rede de Distribuição de Conteúdo. Mas, trazendo para a nossa realidade, trazendo para a nossa linguagem, basicamente são servidores que armazenam réplica de conteúdos já acessados, né, de sites já acessados, eles armazenam réplicas. Esses servidores são fornecidos pelos provedores de conteúdo, como a Akamai, o Netflix, o Google, o Facebook. E o objetivo deles é melhorar a experiência de uso do usuário final de vocês. Com esses servidores, em curta distância, né, do que o cliente quer buscar o conteúdo, encurta essa distância e ele consegue trazer uma menor latência e, consequentemente, uma melhor experiência de uso. Quais são os tipos de CDNs que a gente tem hoje? A gente tem 2 tipos. O primeiro tipo é o Bring Home. São caches que são instalados em data centers ou PTTs. Tá? É um porte maior de um servidor, né? Hoje, quem tem os PTTs que tem esse Bring Home é o de São Paulo e o do Rio de Janeiro. E o próximo candidato aí a ter esse tipo de CDN é Porto Alegre, que é o 3º maior do Brasil. Ainda não sei o atual status disso, mas acredito que ainda não tem efetivamente instalado. Quem cuida da infraestrutura desse tipo de CDN é a própria empresa da CDN. O InterDeep é o tipo de CDN que é disponibilizado para vocês, provedores regionais. Tá? Os caches, quem cuida dessa infraestrutura é o provedor. Eu coloquei ali entre aspas, exatamente porque não é totalmente assim vocês quem cuidam. Por exemplo, se queimar um HD desse servidor, vocês vão lá comprar um paralelo ou pegar qualquer outro HD paralelo e sair trocando? Não. Acionam a empresa da CDN. Geralmente, eles têm contrato aí com a IBM para fazer manutenção do hardware. Tá? Então, quando eu digo para vocês quem cuidam, que é o provedor, estou falando para vocês que vocês são responsáveis de alimentar o que ela precisa para funcionar. Uma eletricidade estável, por exemplo. O próprio link, a CDN não funciona sozinha. Para cada 8 megas, por exemplo, que ela disponibiliza, que ela armazena de conteúdo, você precisa de 1 mega para alimentar ela. Então, no Brasil, é essa proporção, mais ou menos, de 8 para 1. Tá? Então, tem um outro caso aqui, que vocês já devem ter ouvido falar, é o projeto OpenCDN. O projeto OpenCDN, apesar de ter CDN no nome, ele não é um tipo de CDN. Tá? O projeto OpenCDN é uma ideia do NIC em parceria com o CGI. É uma ideia deles para fomentar que vocês se interconectem com o PTT local de vocês, para vocês parar de sair alugando fibra para ir até São Paulo, por exemplo, pegar conteúdo confinado. Tá? O projeto OpenCDN ele vai ser um AS cliente do PTT, igual qualquer um de vocês conectado lá. E atrás desse AS vai ter conteúdo confinado. Tá? E a ideia deles é vender esse conteúdo para os usuários, para os AS conectados a esse PTT. Mas não é uma venda, que eu digo, tradicional. Tá? É um rateio do custo para manter aqueles equipamentos, essas CDNs que vão estar atrás desse AS funcionando. Então, é um rateio, não é uma venda tradicional. Tá? O foco aqui não é muito falar do projeto OpenCDN, até porque a gente está aqui para falar de CDN de fato. Maiores informações sobre esse projeto tem lá no site do NIC bastante coisa.
Além daquelas informações, eu desconheço alguma informação, eles ficam muito pessoais, esse tipo de informação para eles, mas entrando em contato, vocês conseguem ter alguma informação. Esse projeto que existe em andamento hoje, só para ressalvar, é para Salvador, na Bahia. Então, por que criaram a CDN? Eu já mencionei para vocês que eles criaram para trazer uma experiência de uso melhor para os assinantes de vocês, para os clientes, que são clientes deles também, né? Então, a gente está falando aí de um maior desempenho, uma maior disponibilidade, uma maior segurança e uma maior inteligência. Tomem cuidado quando vocês falam de economia de banda. A economia de banda que a CDN traz para os senhores é um acidente. Ela não foi criada para isso. Se ela fosse criada para trazer economia de banda, vocês teriam que pagar para uma CDN. CDN, vocês têm um processo para ser seguido e você ganha a CDN. O provedor de conteúdo, ele quer que você tenha. Eles vão te pedir algumas coisas que eu vou mostrar para vocês. Tá? Então, cuidado quando vocês falam de economia de banda. Jamais usem esse termo para fazer a solicitação, para justificar lá o porquê que você precisa de uma CDN para eles. Eles não vão te dar, você vai entrar numa lista negra lá e Deus o livre. Eu vou trazer para vocês agora alguns exemplos, uns diagramas de blocos de alguns equipamentos da MikroTik, os principais, os mais vendidos e algum novo aí. Para mostrar para você como que o RoutaOS pode ajudar nessa interligação das CDNs. A gente tem aqui, para iniciar, a CCR 1016. CCR 1016, esse é o diagrama, a construção do hardware em si. Tá? Vocês podem perceber que todas as portas elas são dedicadas diretamente ao processador. Tá? Então, isso facilita muito para vocês sair que nem maluco lá, espetando cabo de CDN, espetando cabo de qualquer coisa. Então, não tem muita preocupação com esse cenário. São todas dedicadas. Uma capacidade média, que eu estou falando dessa caixa aqui, de uns 6 GB. Tá? 1036, ela basicamente tem o mesmo desenho de portas, todas as portas dedicadas. Aqui é um cenário um pouco diferente, que a gente está falando de todas as portas são gigas. Tá? Uma capacidade média dessa caixa, a gente está falando aí de em torno de 11, 12 gigas. CCR 1072 é a caixa mais forte da MikroTik hoje, consequentemente a mais cara. Mais cara entre aspas, né? Se a gente for comparar aí com outros fabricantes, a caixa é de graça, né? Mas dentro do cenário da MikroTik é a caixa mais forte. Todas as portas também são dedicadas e ela tem a característica que todas as portas são de 10 GB. Tá? Então, vocês puderam perceber que as 3 caixas que eu apresentei para vocês, 3 CCRs, elas têm basicamente o mesmo desenho, né? Todas as portas dedicadas, bonitinho, mas nem toda CCR é igual. Tá? Vou apresentar para vocês a 1009 antiga, não muito antiga também. Tá? Provavelmente é a que os senhores têm utilizando no provedor de vocês. Vocês podem perceber que ela tem uma agregação de 4 portas aqui. São 4 portas giga, só que elas são agregadas a uma descida de apenas 1 giga. Então, cuidado quando vocês vão utilizar essa caixa. Cuidado na hora de sair espetando cabo igual maluco. Tá? Ela tem uma capacidade de 1 giga de descida, então, dependendo do que você for conectar lá, tiver 2 giga de tráfego, não vai descer. Vai gerar fila na caixa. Tá? Então, toma cuidado. Tem as portinhas laterais aqui, também são gigas, utilizem ela. Tá? Outra caixa para apresentar para vocês é a 1100 AHX4. Essa é a nova, que foi apresentada lá no começo do evento. Tem algumas modificações nela, mas não é muito o foco apresentar as modificações. O foco é apresentar exatamente como ela foi desenhada. Tá? Ela foi desenhada com agregação de portas também. Então, vocês podem perceber, a cada 2 conjuntos de 5 portas giga, há uma descida de 2,5 GB. É o mesmo cenário. Apenas tomem cuidado com aquilo que vocês vão conectar aqui. Tá? Ela tem
a descida, o processador de 2,5 GB. Mais que isso, vai gerar fila na caixa. Quando eu falo para vocês de agregação de portas, eu não estou falando que é algo ruim. Tá? É uma técnica de redução de custo no desenvolvimento do hardware, e que uma caixa dessa, por ser nesse cenário, custa $350. Um cenário de mesma quantidade de portas, todas dedicadas, você pagaria mais de 1.100. Então, é para você ser assertivo na hora de escolher um equipamento para aquele cenário que você tem específico e você poder utilizar o seu dinheiro da melhor maneira possível. Tá? RB3011. Eu trouxe ela, mas eu não indico muito ela para... Na verdade, não indico ela para interligar CDN. Tá? Eu só trouxe ela porque ela é uma das caixas que mais foram vendidas MikroTik, se não a mais vendida. E ela também tem essa característica de agregação de portas. Ela tem um desenho um pouquinho mais complicado, são 2 descidas de 1 GB, tá, para 2 CPUs. E por que eu falo isso que eu não indico? Ela tem uma saída aqui, ela tem um SFP bendito aqui, que se você espetar, por exemplo, um cliente seu ali, ou até mesmo deixar a própria GBIC ali soltinha, só espetada, isso aí vai sugar 1 GB da caixa já. Então, por exemplo, você vai lá e espeta 2 GB de conteúdo descendo para a caixa, para 1 saindo. Melhor não, né? Deixa, vai lá para 10, 16, para qualquer outra, não faz isso, deixa o CDN fora disso aqui. Então, a mensagem que eu tenho para falar para vocês nesse cenário, eu trouxe de maneira bem simplificada, tem outros detalhes que outros palestrantes falaram para vocês, é conhecer o hardware que vocês estão utilizando. Eu estou trazendo um cenário específico para a CDN, para a interligação delas. Tá? Então, conhecer o hardware que você já tem na sua empresa, utilizar ele de maneira adequada. Essa é a minha ideia. Tá? E ser assertivo na escolha do equipamento. Então, se você está pensando, por exemplo, trocar de equipamento, comprar, está precisando de mais, você vai comprar, conheça o equipamento. Não fica comprando porque o outro, o meu parceiro, tem e funciona perfeitamente. Ou porque eu acessei um fórum lá, um monte de gente falando maluquice, falaram que é boa. Outro falando que é ruim. A maioria fala que é boa. Não fica comprando mimimi da internet. Entenda como a caixa funciona, entenda como ela foi desenhada, ou para que ela foi desenhada, e vocês vão colocar o dinheiro de vocês de maneira mais segura e mais assertiva. Quando eu falei para vocês um pouquinho da capacidade lá, de algumas caixas, mas tem uma coisa muito importante que afeta diretamente a capacidade de uma caixa. Um outro palestrante também já falou, mostrou isso aqui é uma tabela de pacotes por segundo. Tá? Então, eu peguei um exemplo aqui da 1009 antiga que eu falei para vocês. Se a gente tivesse só pacotes de 1518, a caixa, por exemplo, vamos pegar um cenário aqui de FastPath, por exemplo, que é um cenário de BGP de vocês. A gente teria só pacote de 1518. Pacote de 1518, estou falando para vocês todos os tipos de textos possíveis. Tá? Então, a gente teria aí uma capacidade de aproximadamente 11,8 GB. Se a gente tivesse pacote só de 512 bytes, a gente teria uma queda aí para 11,5. Pacotes de 512, estou falando para vocês, todos os tipos de vídeos. Tá? YouTube, vídeos do WhatsApp, Facebook, etc. Se a gente tivesse somente pacotes de 64 bytes, a gente teria uma queda brusca aí para 4,2 GB. Vídeos de pacotes de 64 bytes, estou falando para vocês todos os tipos de voz, de áudios. Por exemplo, áudios de WhatsApp, aquelas próprias ligações feitas de WhatsApp, Skype, que a empresa usa para caramba. Então, o que eu falo para vocês, a mensagem seria, pouco pacote, gerando banda para caramba. Muito pacote, gerando nada de banda. Então, assim, entender essa variância é muito importante para vocês serem mais assertivos na hora de, por exemplo, explicar para aquele sócio do financeiro
que você tem, por exemplo, numa determinada localidade, um equipamento topando lá, afogada com 500 mega. E numa outra localidade, o mesmo modelo de equipamento, com 3 vezes mais, e tranquila para colocar mais coisa ainda. E aí você não consegue falar para ele o porquê. Deve ter cliente corporativo para caramba lá, e eu não sei mais o porquê. Explica para ele, cara, não é muito difícil aqui. São cenários diferentes, seus clientes eles utilizam o pacote de maneira diferente. Tá? Detalhe, importante para falar para vocês, eu não ia falar, mas eu vou falar, tem outros fabricantes aí famosos no mercado que eles só divulgam testes feitos com pacotes de 1518 em thread 0. Aí vocês olham lá, propaganda, aquelas capacidades mágicas, a caixa aguenta 80 GB. Aí você vai lá, compra, né, porque está rasgando. Aí você põe para funcionar. Quando chega em 30 GB, a caixa não aguenta mais. Aí você não entende por quê. Você acha que é o seu técnico que está fazendo besteira. Né? Aí você adota um sentimento de culpa, porque falar mal do fabricante famoso, ninguém vai, né? Quem que é corajoso para fazer isso? Mas se acontece isso com a Microtik, o que você faz? Você senta o pau no fabricante, né? Entra no fórum lá, fala besteira. Tá? É importante falar para vocês que eu não tirei esses testes aqui da cabeça, nem a Microtik. Tá? Esses testes foram homologados pela RFC 2544. Tá? E o recado que eu tenho para falar para vocês é que vocês nunca pararam para olhar isso aqui antes de descer o cacete lá no fórum. Nem aqui no da Microtik, nem no lado do outro fabricante. Né? Então, vai atrás das informações. Essas informações elas estão sempre disponibilizadas para vocês. E eu vou mostrar para vocês aonde. Então, onde que eu consigo esses testes e os diagramas de blocos que eu mostrei para vocês antes? Tem o site da Microtik lá, todo mundo conhece. Vocês vão lá em hardware, vai aparecer todos os produtos da Microtik na página inicial, os que estão em linha de produção, né? Seleciona um roteador qualquer lá, por exemplo, tem aqui, ó, 3011, e vai ter ali do ladinho block diagrama. Vai aparecer aquela tela do diagrama de blocos que eu mostrei para vocês. Se vocês baixarem a página aqui, vai aparecer aquela tabelinha lá que eu mostrei dos pacotes por segundo. Tanto para o que eu mostrei de internet e algumas lá para IPsec também, que o outro palestrante falou aí agora há pouco também. Ok? Enfim, Guilherme, como que a gente solicita CDNs? Quais são as CDNs hoje mais aplicáveis no nosso cenário? As mais famosas aí, as que mais se aplicam no Brasil hoje, são a Akamai, Netflix, o Google e o Facebook. Existem outras? Existe. Mas não muito aplicáveis à nossa realidade no Brasil. Seria uma porcentagem muito baixa de uso aí, e, enfim. Cenário da Akamai. Infelizmente, o consumo mínimo necessário está em 2 GB hoje. Eu falei recentemente, aí, algumas semanas atrás, com um rapaz lá da Akamai. Subiu recentemente, estava em torno de 1 GB, 500 MB, e acabou subindo para 2 GB. Não quis me explicar muito por quê, também não fiquei muito interessado em saber, mas 2 GB hoje é o mínimo consumo necessário para você solicitar essa CDN. Conteúdos de Akamai, que eu estou falando. Atualização da Microsoft, atualização do iOS, alguns servidores de jogos, alguns sites de compras online, Submarino, Mercado Livre, essas coisas, são hospedados na Akamai e pode gerar uma porcentagem legal para vocês. Eu estou falando aqui de 10% a 15%. Isso se não tiver atualização aí dos sistemas operacionais, né? Então, e aí esse número sobe drasticamente quando acontecer. Tem o site e o e-mail aqui para ajudar, o pessoal é bem disponível, tá? O Net Support aqui, o rapaz que vai contatar com você, ele é brasileiro,
nem toda a equipe da Camaia é brasileira, mas esse rapaz é brasileiro. Ele se coloca à disposição para você falar o AS dele, fazer o teste lá, quanto que está de consumo no momento. Então, é bem legal a tratativa deles. O Netflix também subiu recentemente, recentemente aqui, é recente pra caramba, 3 meses atrás, essa quantia era de 750 MB, e o pessoal subiu agora para 2 GB. Aqui a gente sabe o porquê que eles subiram. O Netflix, eles atingiram uma meta que eles estipularam lá para a qualidade do serviço deles na América Latina. Eles atingiram essa meta, não sei qual meta eles estipularam, e agora eles subiram para 2 GB. Não é muito barato para eles ficar fornecendo esse tipo de equipamento para os provedores, então eles subiram, agora vai conseguir apenas aqueles que comprovarem 2 GB, que é os que de fato necessitam. Tem aqui o link para vocês solicitarem lá, tem bastante informação também. Vocês podem perceber que o site é português, brasileiro ali. Toda a equipe do Netflix é brasileira, isso facilita muito para vocês contatar, tirar dúvida, bater boca com eles lá. Google, 2 GB de consumo também, tá? Não é prática, é coincidência os 3 ser 2 GB, tá? Então tem o link e o e-mail aqui do iWantGGC, que é o serviço de CDN deles. E quando eu estou falando de Google, galera, é só um cuidado. Google é busca YouTube. Não estou falando de Gmail. Gmail não pontua para aquisição de CDN. Tá? Então, muita gente já bateu boca com isso, porque eu tenho a quantia necessária, mas vai ver lá, 50% é de Gmail. Não, ele não pontua para CDN, não funciona. Tá? Facebook, aqui já é uma boa notícia, falei 2 notícias ruins, aqui é uma boa notícia. Recentemente, eles baixaram o consumo necessário. Era de 5 GB, todo mundo chiava, porque esse aqui todo mundo tinha os outros 3, não conseguia pegar esse. E baixaram para 3 GB agora, facilita a vida de vocês para conseguir essa CDN. Então tem um e-mail aqui que eles trocam informações com vocês podem solicitar por aqui, fna@ufb.com. Como que é feito o cálculo desse consumo que eu falei para vocês que é necessário? Durante o teste deles, que eles vão falar para vocês, é sobre uma média, tá, gente? Eu não estou falando daquela quantidade em pico ou quantidade de link que você tem, não. Estou falando de consumo, só de Facebook, por exemplo, tem que ser uma média durante 28 dias corridos, durante 8 horas por dia, tem que dar uma média de 3 GB de consumo. Se você conseguir comprovar isso para eles, eles vão fazer esse teste, você vai ganhar uma CDN bonitinha lá. E vai ter um acidente aí que vocês querem que aconteça, né? Alguns tipos de equipamentos e capacidades que eu trouxe aqui. Aqui em cima tem a capacidade média, mais ou menos, de tráfego, e aqui embaixo a capacidade máxima de rotas. Eu trouxe aqui exatamente para vocês escolherem o equipamento adequado para determinada finalidade que vocês planejam. Por exemplo, eu vou me interconectar com o PTT. Eu vou contratar, sei lá, 100 MB de PTT. Pô, 3011 lá, aguenta 500. Mas só aguenta 30 mil rotas. PTT de São Paulo, por exemplo, igual o amigo Carlos Freitas falou hoje de manhã, eles têm uma pretensão para o ano que vem de ter 150 mil rotas no PTT de São Paulo. E lá são 4 route servers, né? Então vai ter aí 600 mil rotas. Não adianta. 3011 não vai aguentar. O que eu falo para vocês? Não adianta pegar um roteador que foi criado para fazer IBGP, você vai querer fazer EBGP. Então, esse slide é exatamente para vocês serem assertivos aí na escolha do equipamento para aquela necessidade que vocês planejam. Então, algumas considerações finais que eu tenho para falar para vocês é respeitar as características e o limite de cada equipamento. Todo equipamento tem limite, todo equipamento foi criado para uma finalidade, seja no Microtik, seja em outro fabricante. Então, peguem as informações que eu passei para vocês,
durante essa apresentação. Teve bastante apresentação de equipamento aqui entre hoje e ontem. Usem essas informações para vocês utilizarem de maneira assertiva e usar o recurso financeiro de vocês aí de maneira assertiva. Questão do PeeringDB, já comentaram também. Eu também trouxe o link aqui de como um manual do Nick, que o Nick criou para preenchimento do PeeringDB. Galera, o PeeringDB, em muitos cenários, ele pode dificultar ou até impossibilitar vocês adquirirem CDN. Exemplo do Facebook, a gente estava lá no LACNIC, Foz do Iguaçu, que teve lá no começo do ano. O cara do Facebook, na apresentação dele lá, ele falou umas 10 vezes PeeringDB em 5 minutos. A mensagem que ele quer passar, se não tiver as informações da empresa atualizadas no PeeringDB, ele nem vai olhar a solicitação de vocês. Em muitos casos, nem vai dar o retorno falando que não passou. Ele vai passar reto. Pô, não tem PeeringDB, passa reto. Outra informação que faz é no BGP-HE lá da Hurricane Electric. Só que lá é uma checagem, lá não tem como vocês manipular a informação. Tá? Aqui vocês conseguem, vocês têm que alimentar a informação nesse site. Tá? Então, a mensagem que eu também troco para vocês é: não mintam, sejam honestos nos pedidos que vocês vão fazer. Nesse cenário, eu estou falando, eu vou juntar 3, 4 provedor parceiro lá e vou pedir CDN, que daí eu consigo a capacidade que eles pedem lá. Galera, os caras só fazem isso da vida, né? São pessoas analisando, tem site para tudo que é lado que eles fazem análise do AS de vocês. Os caras vão ver que você pendurou 3 AS embaixo de você recentemente. E outra, você tem capacidade, você tem banda para suportar 3 outros provedores embaixo de vocês? Durante 28 dias corridos, 8 horas por dia. 8 horas não, né? Porque é 24 daí. Tá? Então, não mintam, sejam honestos nesse negócio. Não façam pedidos desnecessários. Eu falei para vocês, são pessoas analisando o processo de vocês. A gente já viu casos que o cliente ficou, eu sei que eu não tenho a capacidade lá, o consumo mínimo lá, mas ele fica solicitando, enchendo o saco dos caras lá. Ele fala, vai que aceita, né? Ele chegou num cenário que os caras nem negam mais para ele. O cara pega o e-mail dele e exclui. E aí, quando ele atingir a capacidade lá, o consumo mínimo, o cara nem lê mais o e-mail dele. Mas daí eu troco o e-mail. Não, o cara vai fazer de pirraça, vai te prejudicar, você vai demorar para conseguir o negócio. Não estou falando que isso existe, gente. Estou falando que a gente está trabalhando com pessoas. Então, faz exatamente quando vocês tiverem a capacidade de possuir um equipamento desse. O último recado, e um dos mais importantes que eu tenho para falar para vocês, é que é ilegal vender conteúdo do CDN. Eu sei que muitos de vocês fazem isso, não adianta mentir. Vocês vão lá vender para um provedor, falar, eu te dou 500 MB de link IP convencional e te dou também 200 de CDN. Os provedores de conteúdo, eles estão fazendo vista grossa com isso. Tá? Mas é ilegal fazer isso. Aí você me pergunta, mas e o projeto OpenCDN lá, que vai vender o conteúdo confinado? É diferente. Eu estou falando de rateio de custo. Se você quiser ratear o custo da sua CDN também, você pode. Só que eu já vi casos, vou fazer rateio, aí está cobrando 5, 10, 15 reais, eu já vi loucura lá por mega de CDN. Isso não é rateio, né? Então, gente, esse é o recado que eu tinha para passar para vocês. Espero que tenha ajudado. Aqui estão os meus contatos pessoais. Fico à disposição de vocês. Vou estar aqui até o final do dia assistindo as palestras. Queria saber se vocês têm alguma dúvida. Nenhuma? Pessoal, muito obrigado. Fico à disposição de vocês.